A paz do Senhor Jesus possa estar habitando em sua vida, em sua família. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, vamos começar um estudo na palavra de Deus no livro ou carta aos Hebreus, capítulo 1. Vem falando assim: Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Aleluia. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz ao mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos fez ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Nós lemos aqui o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Olha só, falou-nos pelo Filho. Estes dois primeiros versículos estabelecem um tema principal deste livro. E precisamos compreender o propósito que Hebreus, ou a carta aos Hebreus, foi escrito, Principalmente, ela foi escrita para os cristãos judeus que estavam sob uma perseguição e também esmorecimento. O escritor da carta, ele procura fortalecê-los na fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e finalidade da revelação e redenção da parte de Deus em Jesus Cristo. Demonstra que as disposições divinas para a redenção vistas no antigo concerto cumpriram-se e tornaram-se obsoletas pela vinda de Jesus e pelo seu estabelecimento de um novo concerto mediante a sua morte vicária. O escritor anima os leitores a manterem firmes a sua confissão de Cristo até o fim e a prosseguirem para a maturidade espiritual. Também não volverem ou não voltarem ao estado de condenação caso abandonem a fé em Jesus Cristo. E como a palavra de Deus ela é uma palavra que ela está sempre se renovando, eu acredito que para nós também esta palavra, esta mensagem, esta carta, ela nos inspira e ela nos ajuda a permanecer firme nessa nossa jornada diante do mundo, diante das situações, mas confessando, confiando, seguindo, vivendo a palavra de forma prática e vitoriosa em Cristo Jesus.
Olha só, no passado, o instrumento principal de Deus para a sua revelação foram os profetas, mas agora ele falou, pelo seu Filho Jesus Cristo, que é supremo a todas as coisas. A palavra de Deus falada mediante seu Filho é final. Ele cumpre e transcende tudo que foi anteriormente falado por parte de Deus pelos profetas. Então, absolutamente nada, nem os profetas, nem os anjos, tem maior autoridade do que Cristo. Ele é o único caminho para a salvação eterna e o único mediador entre Deus e o homem. O escritor da carta aos Hebreus confirma a supremacia de Cristo ao enumerar dele 7 grandes revelações. Primeiro, ele é herdeiro de tudo. Segundo, criador do mundo. Terceiro, é resplendor da glória de Deus. Quarto, é a expressa imagem de Deus. Quinto, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. 6, é a purificação dos nossos pecados. 7, e ele está assentado à destra da majestade nas alturas. Olha só, esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se assentou à destra, depois que Cristo ter efetuado o perdão dos nossos pecados mediante sua morte na cruz, assumiu o seu lugar de autoridade à destra de Deus. A atividade redentora de Cristo no céu envolve o seu ministério de mediador divino. Como lemos no capítulo 8 da carta aos Hebreus, no versículo 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto que está firmado em melhores promessas. No capítulo 13, verso 15, fala assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 2, fala assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. E além disso, ele também é o nosso sumo sacerdote, como lemos no capítulo 2, versículo 17 e 18. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E no capítulo 4, a partir do 14, vem dizendo assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O capítulo 8, a partir do 1, fala assim: ora, a suma de tudo o que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. E Jesus também é o nosso
intercessor, como podemos ler na própria carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente aos que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E Jesus Cristo também é quem nos batiza com Espírito Santo, como podemos conferir Atos capítulo 2, versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que em vós agora vedes e ouvi. Então, meus queridos, mediante a tão grande, tão graciosa revelação, nós podemos compreender que Jesus Cristo ele veio, cumprir toda a palavra, toda a lei de Deus, para que hoje, pela sua misericórdia, pela sua graça, nós possamos olhar e saber que há uma salvação, há uma solução para nossas vidas. O que nós temos que fazer é estar confiantes, é acreditar, é receber, é buscar gerar em nós um coração arrependido, um coração convertido ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Meus queridos, Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. É necessário que nós venhamos, neste mundo conturbado que nós enfrentamos hoje, a compreender a tão maravilhosa graça que nos é dada através do sacrifício de Cristo ali. Hoje nós temos um intercessor, nós temos alguém que olha por nós, por todos, porque Cristo ele veio para todos. Primeiramente ele veio para os seus, mas aquele povo que foi criado, que foi uma bênção, que foi uma promessa que se cumpriu na vida de Abraão, de se tornar pai de uma grande nação, e através de Abraão todas as famílias da terra foram abençoadas. Por quê? Porque da descendência de Abraão veio o nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele habitasse entre nós e fosse crucificado ali no meu lugar, no seu lugar, para que possamos ter a salvação de nossas vidas. Porque sem Cristo nós não temos salvação. Sem estar na presença de Deus, nós não temos salvação. É necessário que o meu coração se arrependa, é necessário que o meu coração se converta, é necessário que cada um de nós, eu, você, todos que se acheguem a Cristo, tenham um coração arrependido. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, porque ele nos batiza com fogo, fogo do Espírito Santo, entendimento da palavra. Por isso, meus queridos, hoje nós temos que olhar para Jesus e buscar aprender dele. Ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Nós temos que aprender do Senhor Jesus. Nós temos que buscar aprender dele, ser manso e humilde. E através de suas palavras, dos seus ensinamentos, nós sejamos novas criaturas. E deixar o velho homem, os velhos hábitos, a velha maneira de pensar, de dizer, eu nasci assim, não, está errado, nós não nascemos assim. Podemos até ter nascido assim, mas não é para vivermos assim. Por quê? Porque Deus nos criou para um propósito específico, que cada um de nós tem. Eu tenho, você tem, só precisamos buscar ao Senhor e Ele vai nos direcionar e nos mostrar o nosso propósito, assim como Ele teve o propósito de ser o Salvador de todos. Cada um de nós tem um propósito de servi-lo e de desenvolver uma vida em sua presença para glorificar o seu nome.
Hoje em dia nós temos que buscar este arrependimento, porque o mundo está enfrentando uma crise de identidade muito grande. O mundo hoje está enfrentando uma crise de identidade. Homens, mulheres não têm mais uma identidade própria. Ficam buscando em todos os lugares se autodefinir. Estão perdidos nos enganos, estão perdidos nos desejos da carne, nos prazeres sexuais, nos prazeres de comida, de bebida, de tantas outras coisas que o mundo oferece. Por quê? Porque isso é uma crise de identidade. Ficam procurando ser algo que não são, se espelhando em coisas que os olhos desejam e veem. Isso é uma crise de identidade. Nós temos que entender que nós temos uma identidade, nós somos criaturas de Deus e por ser criaturas de Deus, nós temos a autorização e o poder de nos tornarmos filhos de Deus através da nossa confissão em Jesus Cristo. E, irmãos, não adianta só abrir a boca e falar assim: Jesus é o meu Senhor. Não, nós temos que demonstrar através das nossas atitudes de mudança, de comportamento, de vida. Nós temos que demonstrar isso. Jesus, ele fez isso. Aqui nós vemos que ele é mais superior do que tudo e todos. Então, se ele, que é mais superior de tudo e todos, nos chama a ter uma vida semelhante a dele, é porque ele nos capacita para isso. Por isso temos que compreender isso em nossas vidas. Nós temos que entender que essa crise de identidade dentro de nós, ela pode cair por terra quando olhamos para Cristo e temos uma vida em sua presença. Ele é o nosso ajudador, é Ele que resplandece a glória do Pai, é Ele que tem a imagem perfeita de Deus, a Ele todas as coisas se submetem pelo poder da sua palavra, é Ele que nos purifica de nossos pecados, é Ele que nos dá a salvação e é Ele que está acima de tudo e de todos, assentado à destra do Pai, e é a Ele que vamos, e é diante dele que vamos estar no último dia, no dia, ó Deus, do julgamento de todas as coisas. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro por este meu irmão, esta minha irmã que está até agora comigo, ouvindo a Tua palavra, a Tua mensagem. Ó Deus, nós estamos aqui chamando a atenção para que eu e cada um de nós venhamos a nos converter a Ti, porque tanto eu como eles precisamos da Tua graça redentora. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa, ó Deus, a nossa fraqueza, perdoa, Pai, e nos ajuda a caminhar na Tua direção. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, esta é minha oração, e eu abençoo a vida deste meu irmão, desta minha irmã, e apresento a sua vida, a sua família. Meu Deus, vai curando a sua vida, vai curando a sua alma, vai libertando, vai tirando a depressão. Tire, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, repouse sobre ele, desvencilhando da vida dele esta depressão, essa ansiedade. Meu Deus, em nome de Jesus, gere nele um desejo, uma vontade de reafirmar a sua identidade em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos, que você seja abençoado. Em nome de Jesus, muito obrigado. Deus te abençoe. Fica na paz e que Deus seja o nosso Redentor, hoje e sempre. Amém.